Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá pessoal, está no ar o nosso bate-papo das 6, nosso encontro diário, sempre de terça a sexta, essa semana um pouquinho mais curta, né? Os nossos programas ao vivo retornaram na quarta-feira com Medicina e Saúde, na quinta, né, tivemos a turma do direito, o Dr. Tiago, a doutora Maria Tereza, que faz parte agora também da equipe, e nesta sexta-feira, para encerrar a semana, um tema livre, retomando, né, ou abrindo a temporada 2023 de programas inéditos, né? Durante esse período, de final de dezembro até ao final da semana passada, a gente reprisava os programas, os temas importantes, né, que você conferiu aí, as reprises dos programas exibidos ao longo do ano passado, né? E agora, vamos lá, vamos trabalhar a mão na massa, mais uma temporada de programas aqui, de temas muito relevantes, muito importantes para a nossa sociedade. Você de Linhares e região, você da Grande Vitória, que nos acompanha também pelo canal 16.1, aberto aí para toda a Grande Vitória. Pessoal de Cachoeiro, sul do estado, também obrigado pela companhia, pela audiência. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp 996224547. Daqui a pouco na tela aí para você mandar a sua mensagem e participar. Antes de cumprimentar os... tá aí, ó, 996224547. Antes de cumprimentar os nossos convidados de hoje, vamos dar uma espiadinha lá fora, ver como é que está o movimento. Os dias maiores agora, por conta do verão, né? A noite demora um pouquinho a chegar, já são 6 horas, passamos às 6 das 18. Está aí o movimento na BR-101, nessa bela panorâmica aqui na cidade de Linhares, que a gente está acostumado a ver aqui no início do bate-papo. Um movimento tranquilo, apesar de ser um horário em que o movimento costuma ser bem carregado, requer muita atenção por parte do motorista. Esperamos que continue assim, com muita tranquilidade, né? Gente, vamos falar de cenário econômico, né? Vamos ver como é que tá, vamos pedir aqui a análise dos nossos convidados de hoje sobre o cenário econômico de modo geral, de modo global, Brasil e o nosso Espírito Santo, que assim, diferente de muitos estados brasileiros, o Espírito Santo tá aí, tá bem, né? Tá surfando uma boa onda aí com a economia punjante. E Linhares aqui na região norte, puxando, sendo como dizem aí, a locomotiva em termos econômicos e de desenvolvimento aqui no norte do estado. Aqui ao meu lado está a economista Melissa Modenese, já é da casa, já esteve aqui em outros momentos. Melissa, bem-vinda de novo. Obrigada, prazer, boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente. Tá jóia. Convidado também da nossa mesa hoje, o Jefferson Oliveira. O Jefferson é CEO da Lead Capital, sócio da Casa Nova Móveis, empresário e também apresentador, porque eu vi o seu podcast. Ei, Cláudio, obrigado pelo convite. Melissa, é um prazer dividir essa mesa com você. Podcast a gente pode falar um pouquinho depois, é um desafio. A todos que estão nos assistindo, obrigado até na Rede Sim pelo convite. Vai ser um prazer poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente acredita que o mercado fala, né? Porque o mercado fala. Sem dúvida, né, Melissa? E mexe com a nossa vida, com o nosso cotidiano, né? Qualquer alteração nesse sistema mexe com todo mundo, né, Melissa? Mexe. O que acontece em Brasília, no mundo, chega uma hora que é igual efeito dominó. Vai, até mundo, né? Chega no ponto final e bate realmente na nossa porta. Aí...
Pois é, Jefferson, a economia ela é globalizada, num momento parece que as coisas estão tão distantes e ao mesmo tempo estão tão próximas, né? Quando começou ano passado a guerra, Ucrânia e Rússia, todo mundo achou que seria uma coisa rápida, um conflito que logo se resolveria, já vai aí um ano, né? E a gente já sente na pele os efeitos desse problema, né? Então, né, questão de alimentação, né? A Europa, por exemplo, que sofre com o gás que é mantido pela Rússia para manter os países da Europa, inflaciona as coisas na Europa. Então, realmente, isso faz elevar o custo, né, do país para quem viaja para a Europa, então aumenta muito mais os valores. Então, realmente, mexeu um pouco com a economia. E a coisa é tão mais séria, né, Melissa? Porque diminuem as importações deles em relação aos nossos produtos. Os produtos europeus, americanos, etc., ficam mais caros para nós também. Enfim, mexe com tudo. Mexe com tudo, né? Inclusive o nosso pão, né, de cada dia, né, o trigo, que é um dos itens que vinham, né? Então, assim, tem muito insumo que diminuiu a oferta aqui dentro, né, do país, e isso faz com que o preço se eleve, e aí vai efeito cascata, né? E aí o que a gente via que em R$100 a gente comprava no supermercado, agora R$100 a gente compra uma quantidade bem menor, que é o efeito da inflação. Aliás, eu vi uma coisa curiosa, alguém pegou uma moeda de R$1 há poucos dias, fizeram uma reportagem sobre isso, aquela nota de R$1 já sumiu do mercado, já está extinta, né? Aí compararam, Melissa, você que é economista, o efeito Você ouve falar assim, inflação, o que é inflação? A Melissa vai traduzir isso agora, porque, ó, R$1, o economista colocou lá, em 94 você comprava 7 pães. 7 pães. Na padaria com R$1 comprava 7 pães. Hoje você não compra quase nem a metade do pão, né? Exatamente. A perda do poder de compra, né? Então a inflação é isso. Então, à medida que vai tendo alguns desajustes a nível mundial, a nível brasileiro ou a nível de estado, a gente verifica inflações que às vezes pode até ser diferente entre país, entre estados e até entre municípios, porque produtos podem ficar um pouco mais elevados. E aí o que você comprava realmente com valor, uma quantidade de produtos, você não compra mais. Então é perda de poder de compra. É o que a gente chama da inflação. Corrói o valor do seu dinheiro, né, Jefferson? Inclusive nós temos aqui nossa vizinha Argentina, né, que tem sofrido com essa alta inflação. A moeda estão tendo que confeccionar notas em cima de notas para poder suprir esse efeito no país, já com inclusive várias cotações de dólar, né, cotando já aí quatro formas de poder mensurar o dólar do país. Então realmente a Argentina é o exemplo vivo da inflação aqui na América do Sul. Coisa que nós vivemos muito na década de 80, 90, né? Isso que eu ia comentar, né? Assim, a gente teve momentos de reajuste de salário mínimo mais de 5 vezes ao ano. Produtos que eram remarcados 3 vezes ao dia. Nessa época, nós vivemos, né? Nós aqui, então tem uma geração que não viveu, que não tem realmente nenhuma noção sobre isso. E é um cenário realmente muito triste, porque piora realmente a qualidade de vida de toda a população. Né, Jefferson? O Cláudio, eu me recordo, vou dedurar aqui, nasci nos anos 80, né? Eu sou de 81, então já dá para falar com a idade. Eu sou um pouco antes ainda. Mas eu me recordo que em 86, por volta de 86, a gente ia ao supermercado e ainda tinha que dividir a quantidade de latas de óleo por família, né? Então você tinha um limite de comprar, né? As empresas, né, os supermercados, então, etiquetava o tempo todo a mercadoria, de noite, trabalhava à noite para poder etiquetar. No dia seguinte. Então, assim, foi um momento que me marcou a minha infância e então a gente consegue entender o que é inflação e é o que a gente não quer hoje, né? Gerar essa filme inflação. De terror, assim, que ninguém quer, né? Mas que tem que ter os devidos cuidados, né? Por isso que é importante, né, Melissa, uma política bem feita, bem sólida, para que a gente não passe tanto por essas flutuações, né? É importantíssimo, é isso que você comentou, que assim, nós já vivemos uma época muito complicada, né, em relação à inflação,
Nós passamos uma fase também com a inflação super baixa, né, que era, às vezes a gente comprava R$1 um frango inteiro, né? Nós pegamos essa época. E aí a gente tendo num momento em que a inflação está assim, né, chegando, avançando e com possibilidade de aumentar ainda mais, então realmente a gente tem que se mobilizar, ficar consciente, né, politicamente, porque a gente não pode deixar que o país volte ao cenário que estava. Gente, é preocupante. Bom, esse foi só o início dessa nossa conversa de hoje. Vamos mostrar como é que tá a economia de modo geral aqui no Brasil, como é que o Brasil se desenvolveu no ano de 2022. Ainda a gente está se recuperando da pandemia, o mundo está se recuperando da pandemia, né, gente? Os efeitos ainda estão aí, vão perdurar, eu imagino que por muitos anos ainda, mas o Brasil encerrou 2022 como a 12ª maior economia do mundo, né? Melhoramos um pouco em relação ao ano anterior, né, Melissa? Mas ainda estamos longe daquele 9º lugar que estávamos algum tempo atrás, né? Exatamente. Olha, o Brasil fecha 2022 como a 12ª economia do mundo, empatado com o Irã, né? Então, realmente é uma posição ruim para o Brasil. Pode passar mais aí, gente, só para ver se essas notícias sobre essa situação, né? Aí uma notícia boa, investimentos anunciados no Espírito Santo superam 50 bi até 2026. Aqui falando agora do nosso estado, que como eu disse no início, a gente vive um cenário um pouco melhor em relação a outras regiões, né? É importante a gente separar o que vem movimentando o Brasil. E o Espírito Santo, especialmente, ele vem recebendo frutos de um trabalho de muitos anos, que é mostrar a posição estratégica, geograficamente estratégica do Estado, a diversificação das atividades do Espírito Santo, a facilidade de exportar também, e fora os incentivos fiscais, tanto do Estado e de algumas regiões, isso vem favorecendo ainda mais os investimentos aqui no Espírito Santo e também no norte do Estado. O que também gera um grande desafio para a máquina pública, porque vem empresas, vem mais pessoas, né? As pessoas precisam morar, precisam consumir, aumenta, né? Precisa ter saúde, precisa de ter saneamento. Então, assim, a política, né, a organização da política, ela não pode parar, porque ela tem que captar para gerar emprego e renda, mas também ela tem que fazer esse acolhimento dessas empresas e dessas pessoas todas, porque existe o setor da saúde, né, da moradia, do saneamento, da educação, especialmente. E precisa de investimento o tempo inteiro. E precisa de investimento o tempo todo. É uma cadeia, né, que vai se movimentando e não pode... Uma ponta não pode falhar, senão você também não tem como acolher todos esses investimentos de forma sustentável aqui dentro do Estado do Espírito Santo. Sem dúvida. Ô Jefferson, você eu sei que é contador também, né? Sim, sou técnico contábil. Formei em 98. Pois é, que legal. Pois é, o que a gente não faz e que deve fazer, inclusive em casa, na nossa economia doméstica, é essa contabilidade também do que entra, do que sai, né, Jefferson? Eu creio que um dos grandes sucessos, né, de um ser humano, independente da posição que ele esteja, é gastar menos do que ele ganha. Esse é o desafio. O grande desafio é você poder equilibrar isso, é você ter essa possibilidade de gastar menos do que você ganha. Não tem segredo de sucesso, esse é o sucesso. Se você conseguir equilibrar isso é uma matéria interessante, né, essa semana, 70% da população encontra-se endividada. Ou seja, então tem muitas pessoas que acabam não tendo esse controle. E eu sou um dos adeptos que as escolas desenvolvessem educação né, administração familiar em casa, financeira, porque as pessoas não sabem às vezes ter essa conta, essa possibilidade de gerir isso. Então eu sou um dos adeptos que pudesse, que o cenário da educação pudesse investir e pensar sobre isso, porque o fator financeiro desencadeia vários problemas. Sem dúvida. Né? Problema social, familiar. Então, conjugal, inclusive. Conjugal, principalmente. Você pode ter pessoa que separa pelo dinheiro mesmo, pelo amor. Então, eu acredito nisso, tá? Acredito que é importante você mensurar esse equilíbrio entre o que você ganha e o que você gasta. Eu estou citando isso, Melissa, porque às vezes a gente fala de economia, de contas, né? Mas
isso vale para todos os nichos, né? Os segmentos e tamanhos de economias, inclusive a familiar, né? Com certeza, com certeza. Até tudo está dentro de um ecossistema, né? Então, assim, nós temos famílias com saúde financeira, né, organizada, né? Elas consomem de forma mais consciente. E se ela consome, ela está gerando emprego, está gerando renda. Então, incentiva também as empresas, serviços, né? Então, faz parte de um ecossistema de que a economia realmente seja pulsante. Quando a gente vê um índice desse de 70% inadimplente, há uma tristeza, né? Muito que grave, aí né? realmente ela fica impedida de fazer consumo. E aí realmente não tem a distribuição da renda. E quem quer vender fica impossibilitado de vender muitas vezes, né, Jefferson? Então tem que se proteger porque também. a conta não fecha também, né? Fica difícil. Bem complicado. Gente, antes do intervalo, vamos ouvir. Recentemente tivemos aqui em Linhares a visita do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, que veio visitar as obras do aeroporto aqui de Linhares, uma obra importantíssima aqui em relação à logística, a melhoria do turismo, do mercado de modo geral. Isso vai impactar, já está impactando a nossa economia. Aliás, para nós aqui do interior, né, aqui de Linhares, nos últimos tempos, assim, é avião toda hora, você está escutando cruzar os céus de Linhares, e isso vai se tornar cada vez mais intenso. Então vamos ouvir a fala do ministro sobre esses investimentos. Linhares, inclusive, que deve integrar os 100 aeroportos regionais, né, dentro de um sistema nacional de interligação de voos regionais no país. Vamos ver. Nós queremos que todos os estados possam ser integrados. Lembre-se que você, com uma pista de avião, você acessa qualquer lugar do mundo. Imagina hoje a situação dos índios Yanomamis lá. Imagina que nós tivéssemos uma pista. Para chegar um caminhão de comida lá, a gente está levando 16 dias para chegar. 16 dias. Com o avião a gente chegaria em 4 horas. É essa a diferença. Então, quando você tem um aeroporto, nós precisamos popularizar a questão das passagens aéreas. Para isso tem que baratear o preço. Não tem outra escapatória. A R$600 de média, a gente não consegue, porque as pessoas não têm condição financeira de pagar. Há anos atrás, em 1950 e 60, quando começou a aviação no Brasil, nós chegamos a ter 300 aeroportos com voos regulares. Hoje nós temos 150. Então nós regredimos, nós temos que evoluir fazendo novos pontos e novos acessos. Como a gente faz esse barateamento? Tem que mexer em várias coisas, tem que alterar, evidentemente, na questão tributária, tem que alterar no formato da fidelização dos cartões, tem que mudar um pouco do entendimento da judicialização que acontece hoje com as passagens, porque no país nós temos uma judicialização muito alta para os processos que estão em curso e com muitas derrotas das empresas e, acima de tudo, nós temos que encontrar um mecanismo de fazer com que o combustível do avião possa baixar o preço. Aí são as alternativas. Esse aeroporto que é tão esperado, né, Jefferson? Então, nós nos deparamos constantemente de ter que ir até Vitória 4 horas antes para fazer check-in 2 horas. Você imagina quanto custa isso para o empresário? Quanto custa na nossa vida esse deslocamento? Quantas horas improdutivas? Ainda mais numa rodovia que ela não nos possibilita ter um trânsito mais rápido. Uma rodovia que era para ter sido duplicada e não foi ainda. Nós temos esses contratempos que o Estado não conseguiu resolver, que eu acho que realmente é muito ruim para a gente, mas o aeroporto vai nos fazer conectar, ou seja, vai ter mais possibilidade de acesso. Podemos falar que vai evoluir a parte hoteleira, né? Nós temos uma população hoje no norte, noroeste do estado do Espírito Santo de 1 milhão de habitantes. Então a gente começa a mensurar essa distância e a possibilidade que vai gerar de pessoas usufruir dos voos em Linhares. Então você imagina quantas pessoas vão ter que usar hotel, locadoras de carro, táxi, Uber, horas de estágio. Sem dúvida. Então isso vai movimentar e vai fomentar. E existe também um outro fator, que talvez possa ser o fator logístico, já que podemos escoar talvez a produção no futuro próximo do nosso mercado de fruticultura, do mercado de, enfim, que isso possa facilitar também para as empresas, né? Então eu acredito que isso vai ser assim, literalmente uma mão na roda para nós aqui do norte do estado, algo tão esperado
que vai contribuir muito até para o avanço econômico do norte do estado do Espírito Santo. As coisas acontecem muito lentamente, mas o bom é que elas estão acontecendo, né, Melissa? Acho que o aeroporto foi uma delas que acho que passou da hora, né? Demorou bastante, mas está saindo. Mas assim, aquela primeira fala, né, que é importante a gente fazer esse acolhimento das empresas, né, e das pessoas, toda a infraestrutura, né? Então, entre essas caixinhas tem a infraestrutura realmente de se locomover. Então, ela não vai só favorecer realmente as viagens domésticas, realmente escoar a produção, né? Jefferson lembrou muito bem, e também explorar certos setores que estão meio adormecidos, como também o nosso turismo, né? E que tanto potencial. Tem muito potencial e que realmente vai favorecer muito a nossa região. Você falou das empresas quando vêm se instalar. Muitas delas, as grandes empresas, elas fazem um estudo, né, os indicadores do município, questão do IDH, como é que é o índice de violência, de acesso à saúde. Se o município não estiver bem nessas áreas, dificilmente recebe um investimento desses, né? O pessoal fica meio... Primeiro eles olham a questão da localização, né, geográfica, se é plano, se tem realmente abastecimento de água, energia de boa qualidade, e aí vem todos esses indicadores socioeconômicos que faz toda a diferença na hora de uma escolha da localidade. E também sobre o incentivo fiscal também, né, da região. Um fato até interessante, né, Melissa e Cláudia, é que o estado do Espírito Santo se coloca na região sudeste como o melhor estado logístico, né? Se você for mensurar a distância de Linhares a Belo Horizonte, que é capital, né? Muito próximo. Você tem Linhares a Salvador, você tem Linhares a São Paulo e Rio de Janeiro. Então a gente está literalmente no máximo um raio de 1.000 metros, de 1.000 quilômetros de distância disso aí. Então o Espírito Santo, logisticamente, é um estado que tem esse privilégio. Nós temos possibilidade desse avanço portuário, que está se cogitando também, terminal de Aracruz. Então eu creio que o fator logístico, a palavra logística, muito bem citada pela Melissa, eu acho que é importante porque nós temos que explorar as nossas potencialidades do estado. Nosso estado podemos dizer que é a Suíça brasileira. Nós temos montanha, temos praia, temos agricultura tão forte, a gente consegue se locomover muito rápido. Então, eu acho que o fator logístico para a nossa região, além disso dos benefícios da Sudene, que a gente tem aqui na cidade de Linhares, Aracruz, que agora também adentrou, eu acho que a gente está no momento certo, no lugar certo. Se a política pública permanecer, continuar fazendo o que tem que ser feito, eu acho que o lugar é aquele, o lugar de se morar é aqui, Linhares, não puxando o saco, porque a gente mora aqui, mas realmente... É bom, né? Mas Linhares realmente é a bola da vez. Que maravilha. A gente precisa fazer um rápido intervalo, nosso primeiro intervalo de hoje, do nosso bate-papo das 6, nessa conversa muito boa aqui com o Jefferson Oliveira, com a Melissa Modenese, economista, nossos convidados, fazendo uma análise, né? Um recorte da nossa economia global, os impactos na economia nacional e o estado do Espírito Santo e nossa região norte-noroeste, aqui, Linhares principalmente, aqui no nosso norte do estado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Voltamos, pessoal, com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6. Hoje conversando com a Melissa Modenese, economista, com o Jefferson Oliveira, empresário. Daqui a pouco ele vai falar do podcast dele também, viu? Tá aí como apresentador, né, Jefferson? Que bacana. Melissa, ano passado a Melissa recebeu o prêmio do Conselho, né? Foi. Que legal, nossa economista aqui premiada. Foi uma honra receber lá de grandes nomes, né? Exatamente. Da economia e até de professores e receber essa homenagem, né? Reconhecer um trabalho sendo desenvolvido, né, por algumas décadas. Foi realmente espetacular, foi um momento inesquecível. Eu fico lá com o meu troféuzinho lá do ladinho da minha mesa, porque foi bem importante, né? Até mesmo para trazer para o nosso município, né? Sou natural daqui e fico honrada de trazer para a nossa cidade um reconhecimento tão nobre. Ô Jefferson, eu fico curioso, assim, o economista ele sempre tem uma visão
à frente da gente, né, do senso comum. Sim. Porque eles conseguem enxergar cenários muitas vezes, né? Claro que tem alguns que fazem umas projeções meio macabras, assim, em termos de economia e tal. Mas eu acho que eles são até mais pé no chão que a gente, porque eles conseguem ver alguns indicadores que a gente não consegue, né? Como vai estar a economia daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, né? E poder contar com a Melissa que numa cidade de Linhares, que é uma cidade do interior, acho que é bacana, né? Ter essa análise, né? Eu sou suspeito porque ela convive comigo todos os dias, né? Te ajuda também a traduzir. Me ajuda a tomar decisões, né? Então ela realmente, como que eu vou resumir, você ter alguém dentro das empresas, de modo geral, que são especialistas naquilo que faz, dá segurança para todo empreendedor. Que por sinal, falando em empreender, né, eu vejo que tem várias pessoas que tentam empreender, mas infelizmente não têm o conhecimento do próprio negócio, não tem o conhecimento, pensa em empreender, mas não tem as habilidades em empreender. Tem até vontade, tem até vontade, mas né, infelizmente ele não tem essa capacidade de gerir aquilo. Pode ser muito bom em alguma coisa, mas em outra, eu sempre digo do exemplo do Neymar, né? Porque é como se você colocasse o Neymar para jogar na zaga, então não faz sentido, né? Cada um na sua. Né? Então tem pessoas que vão render. Isso é importante para a gente, enquanto empreendedor, ter sempre pessoas qualificadas para nos orientar nas tomadas de decisões. Ô Melissa, o Jefferson falou algo interessante, porque assim, até alguns dias brincando lá, conversando com meu filho, o que você faria se ganhasse na Mega Sena hoje R$1 milhão? Cada um tem um destino, né, para um dinheiro como esse. E para empreender, necessita ter essa visão também, né? Não é só ter o dinheiro na mão, é saber o que fazer com esse dinheiro, né? Não, tem que distribuir realmente de forma bem organizada. Porque um dos grandes gargalos é realmente a reserva para capital de giro. E que as pessoas às vezes esquecem que desse 1 milhão tem que separar X, porque o processo de venda demora um pouquinho mais, né? Você vai receber parcelado e suas contas vêm todo mês. O capital de giro se fala que é aquela despesa que tem todo mês para pagar, é isso? Não. O dinheiro, aliás, tem que ter para pagar aquelas despesas? Exatamente. Você tem que ter essa reserva. Tem que ter essa reserva, porque se você, por exemplo, né, vende sapatos a 5 vezes, né? Parcelado em 5 vezes. Aí tem uma quantidade exata para você vender naquele mês, uma meta, mas você vai receber o recurso mês a mês para frente, né? E as suas contas vencem aqui. Então, esse descasamento do fluxo de caixa, né? Das entradas com as despesas, é o que a gente chama de um grande gargalo, que é um grande motivador da maioria das empresas gerarem a falência nos 5 anos, tão fadídicos 5 anos, né? Que você testa a empresa durante 5 anos, né? Se você passar por esses 5 anos, aí realmente você, né, entendeu o segredo daquele negócio. Mas o fluxo de caixa hoje realmente é um grande gargalo do empresário. É o que mais derruba quem não tem as contas na mão, né? Exatamente. Então, assim, pega-se 1 milhão, separa também para outras finalidades, também não coloca tudo numa cesta só, né? Antigamente até nossas avós falavam, não leva todos os ovos numa cesta só, é por aí. Então, assim, separa para outras finalidades, pega um valor adequado, né? Empreenda, reserva também um valor para o fluxo de caixa, né? Para aquela reserva, para manter o empreendimento nos próximos meses. E aí realmente fica tudo mais equilibrado e saudável. Senão mete os pés pelas mãos. E aí o empresário, né, Jefferson, tem que fazer esse malabarismo, ter as rédeas, né? Porque tem essa oscilação no mercado sempre, né? Eu te diria que ser administrador no Brasil não é fácil, né? A gente tem muitas variáveis, tá? Inclusive, saiu uma pesquisa agora que o brasileiro, né, em 2023, ele é o 6º maior otimista do mundo. Ou seja, isso já nasce com a gente, esse otimismo. Então, você quer empreender, você quer fazer, mas como eu te disse anteriormente, tem pessoas que não têm habilidade, ele não poderia ter um negócio. Então, ele tem um negócio, ele quer arriscar, mas não tem habilidade. Você pode citar um exemplo, você falou da Mega Sena, que é muito claro, a maioria que ganha na Mega Sena quebra. Termina pobre. Porque a primeira coisa que ele faz é o seguinte, ele quer distribuir, a gente entende que isso é um comportamento do brasileiro.
Ele quer pegar e dar uma casa para um carro para outro e tal. Só que atrás disso tem um custo. Então como que se mantém isso tudo? Não consegue. Então a maioria deles não consegue perpetuar com a riqueza. Gente, a coisa é mais complexa do que a gente imaginava, né? Voltando aqui a falar um pouquinho da nossa economia regional, da nossa economia do Estado, o governo do Estado apresentou nesta semana os resultados do planejamento estratégico do governo do Espírito Santo 2023-2026. Fazer esse dever de casa, Melissa, imagino que é fundamental, né? Principalmente no início de uma nova gestão. A gente teve a reeleição do governador Casagrande, inclusive está no Rio de Janeiro, participando do Conselho Sul-Sudeste. É justamente um planejar, né? Um planejamento, saber o que vai fazer, as metas, né? Assim, tem o planejamento realmente das ações, dos pilares, né? Da política dele, do plano de governo dele, e depois tem o detalhamento, né? Que vai até na parte orçamentária. Né? Então, o planejamento, ele tem os pilares do plano de governo, depois essas ações, elas têm um custo para serem implantadas, então precisa ser orçadas, e depois acompanhar, né, a evolução daquele, disso, né, daquele orçamento, porque precisa estar dentro, né, do que foi orçado, do que foi planejado, justamente para conseguir distribuir em todas as atividades que foi planejada. A gente está falando aqui do setor público, gente, que tem mais dinheiro que o setor privado, né, Gerson? Geralmente o caixa está mais cheio. E quando a coisa aperta um pouquinho, tira daqui, tira da acolá, agora numa empresa a coisa é diferente, né? Você tem aquele custo fixo, tem umas situações às vezes mais desconfortáveis, né? Então é preciso fazer esse equilíbrio. Agora, tendo um governo, a gente percebendo uma gestão pública bem organizada, isso também favorece o setor privado, né? Sim, eu acho que o Estado tem que estar no lugar dele, né? E a empresa privada no lugar dela. O importante é o Estado não atrapalhar a empresa privada. Já é muita coisa. Já é um grande fator, já é muito positivo. Nós temos hoje, falando em política pública, falando em política a nível Brasil, né, nós temos hoje a situação do governador Casagrande e nós temos a gestão do atual presidente. Então, pela primeira vez que, se eu não me recordo, os últimos quatro eleições, pode até conferir ali, que o Estado era uma oposição ao governo federal. Então o Casagrande tem a oportunidade agora, junto ao atual governo, de fazer uma conexão muito maior. Um alinhamento muito maior. Então isso pode ser, pensando em Estado, pode ser um fator mais positivo para o Estado e, claro, captação de recurso, pode ter um alinhamento muito melhor para o Estado do Espírito Santo, que já tem uma boa arrecadação por se tratar de um Estado pequeno e com um recurso, com diversidades econômicas que favorecem. Então, assim, enquanto a empresa, se o Estado fizer a parte dela, não ser estadista, né, querer controlar, faz a sua parte e deixa que o privado faz a dela. Acho que é o mais importante. E, claro, também, né, ter a consciência que é preciso trabalhar com redução tributária, facilitar, porque quando a empresa cresce, naturalmente, o Estado cresce, a população desenvolve, nós diminuímos a quantidade de desemprego, automaticamente nós temos mais recurso no mercado, tem o consumo e tem um retorno automaticamente para o Estado que recolhe mais. Então o Estado tem que ter esse olhar, porque as empresas elas conseguem gerar mais recursos para o próprio Estado. Então, desde que ele não atrapalhe as empresas, a gente está excelente para a gente. Pois é, e aí o papel da empresa, porque às vezes fala muito, né, Melissa, com relação à justiça social, eu vejo assim, que as empresas têm esse papel importante, gerando emprego, bons empregos, com a remuneração dentro daquilo que exige a legislação, boas condições de trabalho, tudo isso a gente melhora o ambiente, né? Com certeza, com certeza. Vem o ambiente interno, né, empresarial, e a Jefferson comentou muito bem, né, do governo fazer também o papel dele. O papel dele também é a infraestrutura, né, que a gente até mencionou, né? Exatamente. Então, assim, se gera emprego, gera renda, vem mais pessoas e também aumenta o investimento necessário que o governo precisa fazer para atender também essas pessoas, né, na saúde, na educação, fazer da possibilidade de melhorar as rodovias, né, e ferrovias, portos, aeroportos, isso tudo faz parte
também desse ecossistema de acolhimento do sucesso do empresariado. Agora, uma coisa que causa uma angústia, Jefferson, no pós-eleição, é que a gente não está fazendo nenhum comentário em relação à política partidária, não, mas assim que causa uma angústia, a gente falou do alinhamento, né, de um governo estadual, às vezes municipal, com estadual e federal, é saber se o eleito vai estar alinhado com o outro de uma instância, de um nível governamental diferente. Isso traz uma insegurança, né, uma angústia. Não deveria ser assim, né? Acho que foi eleito, aí tem que governar para todos, né? Existe um fator que me preocupa e que é a descontinuidade do que é feito, independente da posição política de qualquer um. Então, eu acho que é preciso ter consciência política de se fazer o quê? De terminar aquilo que foi implementado. Então, dê continuidade. Ainda que o adversário não tenha problema. Eu acho que a gente precisa ter a consciência de que ele governa para o povo, né? Para o povo e não para a gestão dele. Então, dar continuidade, porque foi o que iniciou, terminou. Nós temos que pensar na continuidade das gestões públicas. Isso é importante. Acho que a política tinha que se modernizar nesse sentido, né? É perfeita a colocação do Jefferson, porque acho que o caminho é esse, né? Se você não olha realmente para a gestão e olha para a continuidade de bons projetos, né? Então, continue, porque é bom para todo mundo. Então, favorece, né, o eu acho que isso nacional. Seria uma maturidade incrível. Gente, falando de norte e noroeste, realmente essa região está no cenário aí, né? Aracruz também anunciou investimentos de 500 milhões de reais em diversas áreas, né? Principalmente em infraestrutura. O prefeito do município, aliás, um abraço ao povo de Aracruz que nos acompanha também, falou sobre esses investimentos, as áreas que serão contempladas até o ano que vem. Então essa construção ocorrerá dentro do nosso estaleiro Jurong em Aracruz, é um passo importante para a cidade de Aracruz, para o Espírito Santo, e ela terá também cerca de 50% do chamado conteúdo nacional, ou seja, fabricação brasileira, criando aí oportunidade também de desenvolvimento e conhecimento para a nossa região. A posição geográfica privilegiada de Aracruz e os investimentos que estão sendo feitos pelo governo do estado na região são ações positivas que estão ajudando a Aracruz a viver esse excelente momento. Aí nós vimos primeiro o secretário, né, de desenvolvimento, José, me esqueci agora, me desculpa o nome dele, né? E o prefeito, doutor Coutinho, falando desses investimentos em Aracruz. A gente tem um porto ali, um porto privado gigantesco, um empreendimento e tanto, né, para nós. Tão pertinho da gente, né, Jefferson e Melissa? Olha que riqueza que isso tudo funcionando vai ser, né? Assim, aeroporto, porto, então, enfim, eu acho que é incrível. Eu acredito que, no caso Aracruz, a gente tem que entender que existe a competitividade natural entre os municípios, mas pelo tamanho do nosso estado é muito próximo. Então, acho que os benefícios do crescimento de Aracruz, o crescimento de Colatina, de São Mateus, não favorece só, favorece a região inteira. Então, é muito próximo essa locomoção, esse distanciamento. Então, eu, particularmente, como empresário, eu torço para que todas as cidades do norte e do estado possam evoluir. Né? A gente quer que as cidades realmente evoluam, porque a prosperidade é até bíblica, tem que né? ser para todos. Tem que ser para todos. Então, não adianta querer ter só para o seu município, não. Eu torço muito para a cidade de Aracruz, como qualquer cidade, né, do norte do estado. A gente fala as maiores porque são as que concentram a maior quantidade de pessoas. Então, acho que é importante que esse crescimento, não só concentrado, mas um pouco mais pulverizado. Né? Melissa, mas de certa forma, em maior ou menor grau, todo mundo acaba se beneficiando desse desenvolvimento. Né? Com certeza, porque vai ter momentos em que vai precisar de algum produto específico que é de Aracruz, que é produzido de repente em João Neiva, que é produzido em Colatina. Quantos funcionários ali daquela região ali, Ibiraçu, João Neiva, que estão trabalhando ali em Aracruz? Então, realmente, todos os municípios se beneficiam pelo desenvolvimento de cada um. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre as empresas que estão chegando aqui para a região, um comentário da Melissa, do Jefferson também, porque aí junto com as grandes empresas vem também aquelas empresas satélites menores, né, que prestam serviço, que são quase que uma continuação desses grandes empreendimentos. Voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Voltamos, minha gente, com o nosso último bloco de hoje, do Bate-Papo das 6, falando sobre a economia, né? Nossa economia local, regional, estadual e nacional também, né? Os mais diversos segmentos, recebendo Melissa Modenese, economista, e o Jefferson Oliveira, empresário, né? E agora também apresentador. Daqui a pouco ele fala do podcast dele, né? No finalzinho do nosso programa de hoje. Gente, nós falamos aqui das empresas que chegam aqui para a nossa região, ampliando o seu Parque Fabril. A gente tem aí a Britânia, que está prestes a inaugurar ali em Bebedouro, aquela região. Então, eu vou te falar, né? Temos já a Cacique, me ajudem aí, a VEG, né? Motores, a Brinox, Brametal ali também, e tantas outras, né? Então a gente nota, né, Melissa, percebe, está nítido, né, esse desenvolvimento pujante aqui, né? Exatamente. E o bacana dessas empresas, né, investindo na região, é realmente o efeito em cadeia, né? Porque essas empresas também precisam de profissionais de manutenção, precisa, né, comprar ar-condicionado, né? Precisa comprar móveis, olha como que cadeiras, mexe com a economia, né? Então, geral. Assim, são todas, depois vai atingindo todos os outros setores em torno dessa cadeia produtiva. E aí, como são pessoas, mais empregos, né, mais possibilidade de consumo, então, e vai até o terceiro, né, setor no sentido de serviço mesmo. Né? Então, nós temos serviço de manutenção, até de higiene, né, até de cuidados ou empresarial ou também pessoal. Toda a né? cadeia, né? Exatamente. E aí vem a questão das pessoas que vêm para Linhares para morar, então ela precisa também de moradia. Os aluguéis também são necessários, os imóveis são necessários. Melhor a educação. Tem a construção civil fica um pouco mais movimentada, e a construção civil é um setor que realmente é o mais indicado para distribuir renda e emprego. E aqui eu vou te falar, a construção civil também está bombando, né, Jefferson? A gente vê, o cenário é bom. Então, economicamente falando, né, numa economia macro, né, em especial para Linhares, falando nessa quantidade de pessoas que está previsto para Linhares, então é notório que vai faltar, ou já está faltando moradia, né? Então, é necessário que, primeiro assim, que o grande desafio que eu acredito é pessoas para todas essas empresas, que eu acredito que né, qualificar pessoas, ter pessoas para poder conduzir as empresas. Moradia consequentemente, né, com essa quantidade de vagas, pessoas de fora vindo para a cidade para poder trabalhar. Moradia, consequentemente, é um dos pré-requisitos para que as pessoas possam trabalhar. E isso a cadeia vai, material de construção, como eles falaram, móveis, então isso fomenta. Mas eu te diria que o grande desafio é pessoas. Para as empresas hoje, essa quantidade de empresas que estão chegando, ter pessoas capacitadas para atender. O ser humano ali capacitado. Aliás, nós tivemos o caso da Cacique, que teve que levar profissionais para serem treinados no Sul, onde ela tem a matriz, né? Isso. Então a gente vê, às vezes é um treinamento muito específico, né, Melissa? E requer um investimento. Com certeza. E até assim, como a cidade, né, houve essa necessidade de treinamento e até montar curso, formar a turma. Não é coisa simples. Não é muito simples. Então, realmente fica mais adequado ele encaminhar para a matriz e ser treinado realmente dentro também da cultura, dos moldes, né, da empresa. Ô Jefferson, para o mercado de modo geral, né, o cenário que você visualiza aí, a gente está no início de 2 meses, né, desse novo governo. O que você imagina, né, para esse ano de 2023 e para os próximos anos em termos de economia, mercado financeiro, né? O que você visualiza aí? Então, Cláudio, uma excelente pergunta sua. Pelo modelo que o atual presidente ele desenha, é um modelo mais populista, né? Eu acredito que o mercado de varejo, de supermercado, material de construção para linha média para baixo, casas de valor agregado um pouco menor, seja um mercado ascendente, né? Eu acho que ele vai crescer, porque o atual presidente ele tem essas medidas populistas. Então, o que acontece? Melhorando a renda, né, das classes menor,
Então eles querem aumento esse consumo. E supermercado, eu acredito que seja o mercado alimentício de modo geral, é um mercado que seja super interessante para esse momento, né? Então eu apostaria nesse segmento de materiais de construção para a linha, né, mais abaixo. O varejo de modo geral, o varejo de consumo, né? De consumo então geral, eu acredito que esse seja um mercado que possa ter uma ascendência maior para esse momento. Falou de material de construção, já tem aí a proposta do Minha Casa Minha Vida aí, de investimentos altíssimos aí. Então nós vamos ter um mercado movimentado aí, Melissa. Exatamente. Foi mencionado muito bem que ele tem uma receita, né? E pelo que está indicando, ele vai utilizar a mesma receita, né? Então, realmente o varejo, o setor imobiliário, né? Através do Minha Casa Minha Vida, ou também outros nomes que também eles estão fomentando, outros nomes. Mas o mercado imobiliário tanto para médio para baixo, né, de valor agregado, isso vai estar bem aquecido, e até mesmo na questão dos investidores também, não só né, a população fomentada ali pela Minha Casa Minha Vida, porque assim o cenário também está muito incerto. Né? Ainda há uma insegurança. Né? Ainda há uma segurança. O Estado permite, a nossa região permite uma menor incerteza, mas ainda existe também uma incerteza maior, que é a nível nacional e internacional. E aí o que os investidores, quando se sente nesse momento assim de incerteza, normalmente eles ficam realmente aguardando. Né? Vou ver o que vai acontecer. Vou ver o que vai acontecer e ele vai colocar realmente investimentos em algo um pouco mais seguros. E o ramo imobiliário é um deles. Bacana, a gente já está no finalzinho aqui, né, pessoal? Já estamos no final do programa. Quero agradecer a presença de vocês dois. Jefferson, rapidinho aí, vamos falar um pouquinho do podcast lá, como é que o pessoal pode acompanhar aí, você que estreou. Cláudio, como é que foi essa história do podcast, né? Eu sou um pouco impaciente e comecei a assistir e eu achei que era muita enrolação e existe muito conteúdo que eu, enquanto pessoa, acredito que posso contribuir, pessoas possam compartilhar e dividir isso com as pessoas. E o nome do podcast chama-se Na Prática. Por quê? Na prática, sem lero-lero. É algo bem pragmático. Eu não faria um podcast que não pudesse somar na vida das pessoas. Então esse podcast ele está sendo, né, já saiu essa semana, terça-feira, a gente lançou ele. E o intuito dele é trazer coisas na prática. São coisas que deram certo ou que deram errado, que isso vai servir de um acervo para as tomadas de decisões. Até porque tem uma frase que diz o seguinte: o ser humano aprende errando e o sábio aprende com os erros dos outros. Sem dúvida. Então a ideia é trazer conteúdo que vai somar, que vai agregar, que vai facilitar, às vezes, tomar decisões, coisas que possam facilitar a vida de todo mundo. E sem assim, muito prático, muito objetivo. Sem lero-lero, sem lero-lero. Então essa é a essência, e os próximos programas eu espero que todo mundo possa assistir, que vai ser bem legal. O pessoal acompanhar nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, é Jefferson Oliveira Linhares. É Jefferson com 2 Fs, né? 2 Fs, isso. Bacana, e vai conseguir acessar lá. Sim, eu agradeço aí o convite da TV Sim, a todos que estão nos assistindo. Tá jóia. A Melissa, que é bom, né, ter uma presença feminina, né? É uma pessoa ainda mais da alta capacidade da Melissa. Você, Cláudio, excelente apresentação. Espero poder participar mais vezes assim que for convidado. Já está convidada, Melissa. Mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço imensamente, sou realmente muito feliz toda vez que eu recebo um convite de vocês, né, e dividir também a mesa aí com um empresário aí tão energizado, né, porque a gente precisa realmente de empresários assim, que é o que realmente movimenta com muita sabedoria, né, nossas empresas. Que bacana. E esse otimismo, né, isso nos contagia também, né, essa proatividade de que, né, vai melhorar, de que está ficando bom, isso é importante. Obrigado mais uma vez. Chegamos ao fim do bate-papo das 6 de hoje. Obrigado pela sua companhia. Siga conosco. TV Sim, esta é da Terra.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. O maior evento de cardiologia do país, o CTO Clube Brasil, chega à sua 6ª edição. Conseguimos alcançar nosso objetivo, transmitir de forma criteriosa os ensinamentos para quem está iniciando e quer começar um programa de angioplastia complexa. Mais de 200 cardiologistas reunidos presencial e online em 2 dias de curso. Desde o primeiro momento, a gente optou por fazer esse CTO Club, que é esse curso para difundir conhecimento, técnicas, porque não adianta só Linhares fazer esse procedimento. Experiências e novos aprendizados, tudo ao vivo, direto do LMC, o hospital referência em alta complexidade. O CTO Clube Brasil acontece nos dias 16 e 17 de março no LMC Hospital. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.